Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, para a nossa aula de hoje, a gente vai ver um conteúdo muito importante, certo? As palavras da nossa língua, elas são organizadas em classes para que suas funções sejam estudadas com mais facilidade, certo? E na língua portuguesa, há 10 classes gramaticais. E hoje a gente vai estudar uma delas, aquela que possui o maior número de palavras. Essa classe é chamada de substantivo, certo? O substantivo é a palavra que dá nome aos seres reais ou imaginários, como animais, pessoas, objetos, sentimentos, lugares, ações, estados, entre outros, certo? E o substantivo, ele é classificado em simples, composto, primitivo, derivado, próprio, comum e coletivo. Os substantivos simples, eles são formados por uma única palavra. Como exemplo, garoto, gato, escola, cadeira. Então, a gente percebe aí que é apenas uma palavra. Então, é classificado como simples. Já o substantivo composto, ele é formado por mais de uma palavra, né? Essa palavra, ela pode ou não ser separada por hífen. Hífen é aquele tracinho, certo? Olha o exemplo. Beija-flor e passatempo. Beija-flor possui o hífen e passatempo não possui o hífen, mas é também uma palavra composta. Passa mais tempo, beija mais flor. Os substantivos primitivos são aqueles que não se originam de nenhuma outra palavra da língua e que podem dar origem a outras palavras, certo? Olha o exemplo. Rio, cavalo e caça. Rio não vem de nenhuma outra palavra, cavalo e caça também não. Por isso que a gente dá o nome de primitivo. Já substantivo derivado, eles são formados com base em uma palavra que já existe, certo? Então, origina de outra palavra. Como exemplo, riacho, cavaleiro e caçador. Observem que riacho vem de rio, cavaleiro vem de cavalo e caçador vem de caça. Palavras que a gente viu na estante em substantivo primitivo. Já o substantivo próprio, ele nomeia algo ou um ser específico, né? E recebe esse nome porque sempre é iniciado com letra maiúscula, né? E nomeia algo em particular. Por exemplo, Ana Paula, Retirolândia e Brasil. Observem que todas as palavras são iniciadas com letra maiúscula, certo? É uma das características do substantivo próprio. E aqui eu estou nomeando um ser em particular. Eu dei o nome a uma pessoa, Ana Paula. Aqui é o nome da nossa cidade, Retirolândia, e nome do nosso país, Brasil. Então, são substantivos próprios por esse motivo, porque nomeia um ser em particular. E o substantivo comum, ele nomeia algo ou qualquer ser de uma mesma espécie, sem distingui-lo, em particular. Sempre é escrito com letras iniciais minúsculas, né? Diferente do substantivo próprio que inicia com letras maiúsculas. Como exemplo, menino, cidade, certo? Menino, todo menino é chamado de menino. Mas quando eu dou um nome a esse menino, ele já é substantivo próprio. Por exemplo, Paulo. Paulo é substantivo próprio. Mas menino já é um substantivo comum. É o mesmo caso de cidade. Cidade é um substantivo comum, mas a partir do nome que eu dou um nome, a partir do momento que eu dou um nome a essa cidade, como foi dado no instante, Retirolândia, então já passa a ser substantivo próprio. E por fim, substantivo coletivo. Por que esse nome? Esse substantivo, mesmo no singular,
ele nomeia uma coleção ou um conjunto de elementos de uma mesma espécie, certo? Como exemplo, colmeia, biblioteca e rebanho. Colmeia, a gente sabe que é um conjunto de abelhas, biblioteca, um conjunto, uma coleção de livros, rebanho, um conjunto de ovelhas. Então, por esse motivo, é chamado de substantivo coletivo, porque está nomeando vários seres de uma mesma espécie. Então, a partir do que já foi dito, a gente percebe, né, que o substantivo ele é dividido em 7 categorias: simples, composto, primitivo, derivado, próprio, comum e coletivo. Então, meus amores, por hoje é só. Espero que tenham compreendido e tenham um bom dia.